Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do EliteCast, né? Nessa temporada aqui, que já vem se arrastando, temporada Foz do Iguaçu. A gente aproveitou que estava vindo aqui para um evento internacional de avaliações e perícias e acabamos encontrando com vários profissionais, network muito bacana e obviamente que onde tem muitos bons profissionais de avaliações e perícias, é claro que vai ter muitos alunos elite, né? Então a gente aproveitou aqui para conversar com alguns alunos elite que estão aqui no evento, alunos esses que já são alunos nossos há muito tempo, alunos que já estão no grupo All Star, alunos premiados e que a gente não se conhecia pessoalmente. Então está aproveitando aqui essa oportunidade para isso também. Então, Jalile, seja bem-vinda aqui ao nosso EliteCast. Queria primeiramente, antes de começar, para você se apresentar para os outros. Quem é a Jalile? Conta aí um pouquinho. Bom, meu nome é Jalile Natália Barcarolo Brandalize. Eu estou formada desde 2010. Atuo já como engenheira desde que saí da faculdade. E, assim, a minha carreira começou no canteiro de obras, né? Como a minha. Como a maioria dos engenheiros busca, assim, o canteiro de obras para aprender. Foi um momento muito importante da minha vida, mas no final aí do meu caminhar eu mudei de rumos um pouco, passei por indústria, trabalhei na área de manutenções e foi aí que eu comecei a ver a questão das perícias e fui procurar essa situação para a minha vida também, né? Eu sou de uma cidade pequena, uma cidade de 18 mil habitantes, eu moro em Matelândia, aqui pertinho de Foz. Tenho 2 filhos, sou casada e hoje eu tenho o meu escritório de avaliações e perícias. Show de bola. E como tu falaste, né? Não sei se foi a mesma coisa que eu, mas vou até contar um pouquinho essa história aqui. Eu também comecei a minha carreira em canteiro de obra, mas assim, já posso dizer que inicialmente, Jalile, eu era até um pouco frustrado, porque eu fazia engenharia, mas eu não gostava de obra. Então, assim, eu me sentia, pô, será que eu estou fazendo o curso certo? Porque não era algo que eu falava assim, eu quero me aposentar dentro do canteiro de obra. É claro que as primeiras oportunidades que foram surgindo, e claro que eu fui agarrando, foram dentro de canteiro de obra, mas chegou um momento depois de terminar a minha primeira obra, que eu estava tão cansado de canteiro de obra, daquela pressão de obra, aquele sol e concreto e final de semana e não sei o quê, que eu falei, não, eu vou largar isso tudo, Tinha passado num concurso para ser do Banco do Brasil, numa maneira nem para ser engenheiro, porque o Banco do Brasil não tem um concurso específico para engenheiro, para ser bancário. Então eu tinha passado um concurso e falei, não, eu vou largar tudo de engenharia, eu vou ser bancário do banco e quem sabe lá dentro eu consigo ser transferido para o setor de engenharia. Por conta desse cansaço, né, que a obra dá. Então, não sei se foi o teu mesmo caso. O teu caso, quando tu mudou, né, tu migrou de obra, tu passou primeiro pela indústria. Foi porque, de fato, tu estava cansado ou foi porque surgiu uma oportunidade melhor? Como é que foi essa tua transição? Assim, professor, como eu comentei, eu comecei no canteiro de obras, né? Depois eu passei para uma indústria, eu era responsável técnica dessa indústria, uma indústria grande. E ali eu convivia era um peso, era uma carga muito grande. Era 24 horas por dia, essa indústria trabalhava de segunda a segunda. E a situação que me levou a buscar outra área é que eu tenho 2 crianças pequenas. Eu tenho uma menina de 5 anos e um menino de 8. E eu não estava vendo os meus filhos crescer, sabe? Eu acho que isso foi o que mais importou em eu buscar outro caminho, porque eu entrava na indústria às 7h30 da manhã e eu saía às 5h30 da tarde. Esse período todo, os meus filhos ficavam na escola, sabe? Então, foi aí que alguma coisa me chamou a atenção. Eu falei, não, eu não posso continuar assim. E, assim, esse estalo que deu na minha vida foi ali no nascimento da minha segunda filha. Veio a pandemia, tudo que a gente tinha programado para acontecer, de eu voltar da licença maternidade, ela voltar para a escola, nada disso aconteceu, sabe? Então, eu comecei a buscar outras opções. Como eu te falei, dentro da indústria, eu comecei a ver essa área das patologias, eu comecei a ver que existia um campo para isso, né? A gente precisava de muitos laudos, a gente precisava de profissionais que pudessem apontar os problemas. E daí eu pensei, por que não eu fazer isso? Né? Eu já tinha uma bagagem de obra, eu já tinha uma experiência de obra aí, e daí eu busquei o curso, daí eu entrei no curso do professor, eu fui fazendo os primeiros laudos, eu abri a minha empresa enquanto eu estava na indústria ainda, eu me credenciei nos bancos, os primeiros bancos que eu credenciei foi no Banco do Brasil e no BNDES, e eu comecei a trabalhar em paralelo.
eu estava na indústria e eu comecei a tocar a minha empresa de avaliações, comecei a fazer os meus primeiros trabalhos, eu comecei a fazer meus primeiros laudos extrajudiciais enquanto eu estava na indústria. Então, foi uma vida aí paralela, vamos dizer assim, de 1 ano. Eu trabalhava durante o dia, à noite eu colocava as crianças para dormir e eu ia fazer meus laudos, sabe? Até que eu chegou num momento, falei, não, agora eu consigo sair, agora eu vou conseguir andar com as minhas próprias pernas, né? E daí, assim, mudou muito. Depois que eu consegui definir, não, eu vou sair, tive o apoio do meu marido, ele foi fundamental em dizer, não, você vai conseguir, você vai fazer. E, assim, é só alegria, porque hoje eu consigo acompanhar a vida dos meus filhos. No período da manhã, eu fico com eles. Lógico que às vezes tem trabalho, a gente precisa remanejar algumas coisas, mas eu consigo estar mais presente na vida deles. São aquelas situações que, meu filho está doente, eu não vou precisar pedir para ninguém para mim poder atender ele. Então, nessa questão, assim, tem aquela brincadeira. Eu não queria comprar um Porsche, vamos dizer assim. Não, eu queria ver os meus filhos crescer, eu queria estar presente na infância deles. Mas, no fato, tu pediu demissão, então? Em algum momento tu chegou a pedir demissão? Tu foi pedir demissão? Eu pedi demissão da indústria e hoje, eu pedi em 2021. E desde 2021 eu tô só com o meu escritório, só avaliações e perícias. Show de bola. Isso aqui eu até comentei, né, em um outro podcast recente, que é uma decisão difícil, né, da gente tomar, porque assim como a Jalile, eu também, né, eu falo muito, Jalile, que a minha vida toda, ela vê como a nossa vida, ela dá muitas voltas, né? No início da minha carreira, o maior medo que eu tinha, sabe qual era? Era ficar desempregado. Era o maior medo que eu tinha. Então, quando eu comecei a fazer uma pós atrás da outra, era tipo assim, era de medo de ficar desempregado. E o que acontece? Chegou um momento da minha vida que eu também tive que tomar essa decisão, né? Então, eu comentei, né, que no meu caso, talvez... É lógico que todo mundo, cada um sabe a complexidade da sua vida, né? Mas no meu caso específico, ainda tinha mais um porém, que eu era concursado. Então, era aquela coisa que, se eu quisesse, eu podia ficar o resto da vida ali até me aposentar, né? Que, tipo assim, não tinha grandes pressões, né? Talvez o de Jalile lá na indústria fosse muito, como ela comentou, né? 24 horas, tudo. No meu caso, era muito mais tranquilo. Mas é aquilo que a Jalile comentou. Cada um de nós tem um propósito. O propósito da Jalile era poder estar perto dos filhos, ver os filhos crescerem. No meu caso também foi uma questão, as minhas filhas já são grandes, né? Mas não foi essa a questão. A principal questão foi que eu ficava 8 horas por dia preso no banco quando eu queria fazer outras coisas. Aquilo que a Angeli comentou, de não ter que ficar pedindo autorização para tu, por exemplo, eu era convidado para uma palestra, tinha que pedir autorização, né? Ficou doente, tem que mandar um atestado. Então é aquela vida, né? Que eu sempre gosto de contar aquela piada, que quem aluga a bunda não escolhe a hora de sentar, né? Então era aquele negócio aí. Lógico, passou por um processo de preparação, então eu não vou dizer assim, não, saiam do emprego de vocês, podem viver de avaliação de experiência. Não. Comecem como a Jalile e como eu comecei. Primeiro, atuando em paralelo. Então, a minha empresa, eu comecei ela em 2015. Eu fui pedir demissão da Caixa em 2024. Então, por quê? Porque eu sempre fui medroso, então me preparei. Eu já sabia que o momento ia chegar de eu pedir demissão. Então, me preparei, eu fiquei com medo, mas em algum momento agora, cortei. Até esse momento, eu só sinto falta, Angelina, no dia 20, que era o dia que caiu o salário, né? Aí eu lembro. Mas, graças a Deus, né, para mim foi muito bom, porque uma série de ideias, de coisas que eu tinha aqui armazenado e que eu não podia por falta de tempo, porque eu tinha que ficar 8 horas por dia no banco, eu tô conseguindo fazer. Então, essa liberdade, como a Jalile comentou, de coisas simples como essa, né? Tipo, minha filha tá doente aqui, eu quero acompanhar, não preciso ficar ligando para pedir, para avisar. Pô, isso é uma liberdade muito grande. E a ficha para mim caiu quando eu percebi que eu não podia ficar esperando, a minha vida não podia acontecer no intervalo do meu trabalho. Porque é o que acontece com quem é CLT. A vida é um intervalo do trabalho. Tu tem de noite, final de semana, dá a musiquinha do Fantástico, putz, amanhã já é de novo, começa de novo aquela rotina. Então é isso, pessoal. A grande vantagem dessa área é que você pode inicialmente conciliar até que você perceba que o fluxo que você está tendo de trabalho já te permite isso. Então se prepare com antecedência. Você que tem a oportunidade, né, por exemplo, de ser empregado e tudo, faça uma poupança para você saber, olha, pelo menos 6 meses aqui, se porventura der ruim, eu estou seguro aqui, eu tenho um colchão de segurança. Como eu estava conversando com o Jean ainda há pouco aqui, antes de você chegar,
que é da tua região. Inclusive, ele falou que vocês já fizeram vários trabalhos juntos. Já. E não se conhece pessoalmente. Não conheço o Jean, achei que ia encontrar ele por aqui. Vamos encontrar, sim, nesse evento, com certeza. E aí o Jean falando que ele falou, Murilo, ó, o primeiro ano meu foi péssimo. É o ano do plantio, né? Que a pessoa tá ali fazendo os credenciamentos, cadastro, prospectando. E aí a pessoa começa a colher. Então, se você tem a oportunidade, faça em paralelo até o momento que você falar, pô, agora, né, talvez seja o momento. E você vai saber o momento. Você vai ficar reflexivo, vai chegar um momento que você vai saber o momento certo de cortar e dar start aí na tua vida. Então, uma decisão bastante corajosa, né? Parabenizar a Jalili aqui, mas pelo que pouco que a gente já conversou, ela não tá nem um pouco arrependida disso daí. E Jalili, então vamos falar agora sobre então, esse teu início aí. Então, nesse teu primeiro momento, né? Quando tu tava tocando em paralelo. Então, tu abriu tua empresa, já tava tu começou especificamente pela área de laudos para bancos. Isso. Eu comecei com as avaliações. E aí tu se credenciou nos editais do Banco do Brasil e BNDES. Isso. E uma coisa que as pessoas muito questionam, né? Porque, assim, tem muita gente que chega para mim e fala assim, Murilo, a minha cidade é muito pequena, então será que vai ter oportunidade? No teu caso, tu é de Matelândia, cidade de 18 mil habitantes. Então, como foi assim, as demandas na tua região? Assim, professor, é uma coisa que você comenta muito com a gente, a questão de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, só que quando a gente entra nessa área de avaliações e perícias, as pessoas passam a nos ver com outros olhos. A engenheira tal, ela tem um contrato com o banco, alguma coisa ela tem de diferente. Ela não é qualquer um, ela não está no mesmo. Então, tudo isso ele pesa na questão da contratação. Então, hoje, eu ainda trabalho com outros segmentos da engenharia, né? Mas isso pesa muito para nós. Ainda mais uma cidade pequena, assim. Você vai fazer um acompanhamento de obra, ela conhece a tramitação da Caixa, ela sabe como é que vai funcionar tudo lá dentro. Então, eu acho que o melhor caminho é ali. Ela sabe como é que funciona, ela sabe como que atuam as avaliações, como que as coisas acontecem. Então, existe tudo isso por trás, sabe, professor? E a questão, assim, o professor sabe muito bem disso, a questão do Instagram, né? Redes sociais. Por mais que eu tenho um Instagram pequeno, eu tô sempre lá fomentando, eu tô ali sempre conversando, eu tô sempre postando um conteúdo. Por quê? Porque as pessoas, elas prestam atenção. A gente acha que as pessoas não estão vendo, a gente acha que as pessoas não estão... não curtiu. Mas eu sempre falo, os meus clientes, eles são silenciosos. Eles estão vendo, eles estão acompanhando, mas eles não lá curtindo, comentando. Daí eles vêm e falam... Eles me chamam no WhatsApp, Jalili, eu vi que você postou aquilo lá, eu tenho isso na minha casa, você consegue vir resolver para mim? E aí já entra, sabe? Então, eu entrei com essa parte de consultoria também para os clientes nessa área de patologias, porque, assim, muitas vezes a pessoa tem uma rachadura na casa dela, ela não sabe como agir. Então, eu já me posicionei dessa forma, que eu consigo dar uma consultoria para ela, ela vai entender se esse problema dela tem algum risco, a forma que ela vai corrigir isso, se ela demanda de um laudo para talvez cobrar construtores se tiver num tempo de garantia, se foi uma obra vizinha que causou um problema para ela, sabe? Então, tudo isso começa ali, uma consultoria pequenininha, às vezes transforma num laudo. Então, tudo isso é bem amarrado, a gente consegue chegar a mais pessoas, a gente consegue ajudar mais pessoas dessa forma. Show de bola. Então, pessoal, só apontou algumas coisas aqui que a Jalili, eu vou anotando aqui no celular para eu lembrar, algumas coisas que a Jalili comentou. Primeiro, né, eu falo muito isso e é muito bom aqui a Jalili estar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Quando você se credencia em um banco ou se cadastra num tribunal, você ganha um selo de qualidade. Que é isso que a Jalili acabou de comentar. Você se apresentar e dizer, olha, eu sou engenheiro credenciado junto ao Banco do Brasil, estou cadastrado como perito no tribunal, automaticamente aquilo já agrega valor no seu currículo. Então, eu falo que é um plus no seu currículo. Pelo motivo que a Jalili comentou aqui. A pessoa vê, a pessoa que ela está credenciada no banco, ela passou por um processo de análise, né? E no caso dos bancos, principalmente, vocês sabem que esse processo hoje, inclusive, ele é bastante rigoroso, de você ter que apresentar certificado de curso, comprovante com laudos já feitos. Então, isso, por exemplo, para um advogado, para um condomínio, é muito importante. E aí puxa outro caso também que a Jalili comentou,
de como você conhece o trâmite. Não, pô, se eu trabalho a avaliar, você sabe quais são, o que, que o banco recusa. Então, imagina alguém que está, por exemplo, pensando em construir para vender, né? E aí ele fica com aquela dúvida: será que eu posso fazer isso? Será que o banco aceita isso? Então, você acaba trabalhando também, prestando serviço como um consultor para essas pessoas. E olha só que interessante. Você, como avaliador do banco, no teu dia a dia, tu tá fazendo o que também? Tu tá conhecendo os construtores, os corretores, as pessoas que estão recebendo aquele imóvel, que estão comprando aquele imóvel. Então, isso é uma fonte de networking muito grande. Por quê? Porque aquele construtor, pô, Jalile é credenciada no banco. Então, quando ele precisa de uma consultoria, ele vai lembrar dela. Aquele morador que está ali recebendo aquele imóvel, de repente ele quer fazer uma reforma, ou depois ele identificou um vício construtivo, ele pode lembrar da Jalile. Um corretor de imóveis, a mesma coisa. Então, você faz um network muito grande, você tem uma rede de contatos muito grande quando você se torna avaliador de imóveis de um banco. E por último, né, falando sobre essa questão da importância das redes sociais, né? Então, hoje em dia, pessoal, eu falo muito, bato muito nessa tecla também da importância das redes sociais. Eu sempre faço o seguinte desafio, né? Você aí que está assistindo a gente, quando você vai buscar um profissional de qualquer outra área, um médico, um fisioterapeuta, hoje em dia a coisa mais comum alguém te indicar e falar assim: qual é o Instagram dele? E aí tu vai lá procurar a pessoa, né? Então, se tu chegar lá no Instagram da pessoa e não tem nada, ou o Instagram dela é fechado, aí tu já, talvez, se você verificar o de um concorrente, né, que tá lá posicionado, né, postando alguma coisa, automaticamente tu já se sente mais próximo daquela pessoa, tu já vê ali o posicionamento dela, então a possibilidade de tu fechar um serviço com ela é maior. E no caso aqui da Jalile, até por ela morar numa cidade muito pequena, então imagina que talvez a cidade toda siga ela, né? Apesar de ser... Porque aí uma pessoa já comentou com a outra. Então isso é fundamental, tá? Então comecem a usar as redes sociais a favor. Agora, só uma questão aí que eu vou até perguntar para a Jalile qual o caso dela. Porque tem muita gente que fala assim: Jalile, o que tu acha? É melhor tu ter um perfil profissional e um pessoal, ou só um perfil para pessoal e profissional e pessoal a mesma coisa? Como é que tu acha melhor no teu caso? As pessoas contratam gente, né? Então, não... Eu até tentei no início ter 2 perfis. Manter o meu perfil pessoal e o meu da empresa. Só que o da empresa, nada acontece, sabe? É frio. Então, eu migrei para o meu pessoal, eu já aproveitei os seguidores que eu tinha ali e eu fui crescendo a minha base ali. Transformei o meu perfil pessoal no meu perfil profissional e ali eu posto tudo, sabe? Ali eu posto um pouco da minha vida, ali eu posto os meus trabalhos, ali eu posto os meus filhos, que as pessoas gostam, assim, de acompanhar, e ali eu posto os meus bordões também, né, professor? Você já está acostumado com alguns deles e que as pessoas lembram. Tem gente que chega e fala assim: Jalile, eu acho o máximo quando você posta lá, mais um dia difícil para quem entrega imóvel mal feito para os meus clientes. Por quê? As pessoas já ligaram: Jalile, alguém entregou um imóvel ruim, a Jalile está lá para fazer um laudo e para mostrar que não está certo, sabe? Então, isso grava bastante. Avaliações de imóveis não é achismo. Esse é outro que eu posto bastante, que as pessoas já sabem. Não é qualquer coisa. Uma avaliação de imóvel não é qualquer documento que vai ser feito. Então, isso vai gravando. As pessoas vão lembrando de você por causa desses bordões. Engenheira parada não faz vistoria. Quando eu estou na estrada, eu posto isso. Então, isso vai criando uma conexão com as pessoas vão lembrando de você. E outra coisa, eu fui fomentando assim essa questão dos problemas de obra, das rachaduras, que hoje as pessoas enxergam um problema de obra, elas mandam para mim, sabe? Então, quer dizer, a hora que ela precisar, quem que ela vai lembrar? Vai lembrar de mim. Se algum conhecido precisar, é a Jalile que eles vão chamar. Então, tem que estar insistindo. Às vezes, desanima, dá vontade de abandonar, porque a gente acha que não vai ter resultado, mas o resultado vem. Tudo é longo prazo, né? Isso, tudo é longo prazo. Até tive uma situação, inclusive, aqui de um cliente de Foz, professor, que eu atendi ele em novembro do ano passado. Isso me chamou bastante atenção, né? Que quando eu vim atender ele, ele falou: Jalile, você está vindo aqui em novembro, mas eu estou te acompanhando no Instagram desde julho. Olha o período, professor. Ele nunca conversou comigo. Quando ele me chamou, ele já me chamou para pedir uma proposta.
Depois de alguns dias ele fechou e eu vim atender ele aqui em Foz. Isso aí. Nunca me viu, pessoalmente, né? É isso aí. Então, o posicionamento em rede social ele é fundamental por conta disso. E é o que a Jalili comentou, pessoal. A gente não pode querer ficar desanimado porque o meu post aqui ninguém curtiu. Às vezes as pessoas elas estão vendo, mas a pessoa não tem o hábito de curtir. No meu caso, por exemplo, tem crescido muito nos meus seguidores as pessoas de um tempo de experiência, né, uma idade mais avançada. Então, uma pessoa, às vezes, com essa idade, ela não tem aquela coisa de clicar, de curtir, de comentar, de compartilhar. Ela olha, ela se interessa, ela lembra de ti, e aí, no momento em que ela tomar a decisão, ela vai lembrar de você. Então, não necessariamente a gente tem que ficar medindo, né, o resultado da gente estar usando as redes sociais pela quantidade de curtida, de comentário. Tem muita gente que está vendo, está lembrando de você, mas que não tem esse hábito de fazer essa questão de curtir, compartilhar, comentar. Então, fiquem tranquilos quanto a isso aí. E Jalili, atualmente, tu conseguiu se credenciar na Caixa? Ou nem tentou? Eu tô credenciada na Caixa. Já em quais atividades? Nas atividades de acompanhamento de empreendimentos, aqueles empreendimentos maiores que é do governo. Sim. E prédios maiores. Não pegou aquela PF01, não? Não peguei. E já está tendo demanda? Não. Não está tendo? Porque no caso da Caixa, a demanda maior, assim, 97%, inclusive teve até esse dado que foi mostrado numa palestra da Caixa aqui no Rio Grande do Sul, 97% das demandas da Caixa é do PF01, né? Que é avaliação, vistoria e análise de projeto de pessoas físicas, né? Então, no caso aqui da Jalili, que são empreendimentos maiores, geralmente, né? O próprio pessoal do quadro do banco, né, que é um engenheiro e arquiteto concursado, é que faz essa demanda. Somente quando eles não conseguem é que eles terceirizam. Então, a tendência, de fato, é ter menos demanda. E aí, Jalili, no teu caso específico, então, hoje, qual é o teu carro-chefe? É bancos, é perícia, é engenharia condominial, é assistência técnica? Professor, o meu maior volume hoje em dia é atendimento pessoa física particular, de laudos para entrar ou talvez uma ação extrajudicial, primeiro, que é o que eu sempre oriento as pessoas, né? Tentar resolver extrajudicialmente e procurar um advogado para fazer essa orientação, mas já com um laudo em mãos, mostrando, eu fui atrás, eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei o que precisa para ser resolvido, mas nós precisamos tomar uma decisão, senão isso vai se tornar uma via judicial. Então, a maioria, por isso que eu te falei da importância das redes sociais, porque hoje em dia a maioria dos meus clientes são pessoas físicas que vêm em busca de laudos. Eu atendo bastante também as vistorias de entrega de chaves de imóveis novos. Então, essas vistorias têm se tornado cada vez mais comuns de serem feitas. A gente tem encontrado muitos erros, então as pessoas conseguem ver, assim, que vale a pena a contratação, elas conseguem ver que é um investimento que tem um retorno, porque você tem que corrigir todos aqueles danos que a gente encontra no imóvel, ela gastaria muito mais do que aquilo, sabe? Então, tem se tornado algo bem recorrente, assim. Eu também trabalho com as avaliações para os bancos, trabalho como perita nas comarcas aqui da região e trabalho para alguns escritórios de advocacia, mas ainda o meu maior volume são as pessoas físicas em busca de laudos. E tu acha que hoje o teu principal meio das pessoas te procurarem é rede social? Rede social. É mesmo? Rede social. Que bacana. Agora, falando sobre essa questão do recebimento, né, que tu falou que tem aumentado bastante, e até desse bordão que tu falou aí, né, do mais um dia ruim para quem vende... E como é que é? Mais um dia... Para quem entrega imóvel mal feito para os meus clientes. Pronto. Quais são hoje, na tua visão, os principais problemas encontrados nessas vistorias de recebimento? Professor, assim, o assentamento de revestimento, gente, não sei o que os profissionais estão pensando, porque, assim, é muito ruim. É muito ruim. Profissional de acabamento hoje está raríssimo porque a gente encontra cada coisa nas obras que impressiona. As esquadrias mal instaladas, que vai gerar infiltração, obras novas, praticamente, já com fissuras externas, que isso também pode causar infiltração. Então, o acabamento em si dos imóveis, ele está muito ruim.
Show de bola. E uma coisa que é interessante, tá? Que eu estava conversando aqui nessa temporada aqui de Foz do Iguaçu, né? Eu já conversei com a Renata, com a Luana, com o Jean, agora conversando com a Jalile. E uma coisa em comum, todos eles são meus alunos desde o início, lá 2020, 2021. Então, é o pessoal que me acompanha lá do início. E o que eu chamo a atenção, né? Você que está acompanhando todos esses episódios aqui, é que todos eles não dependeram da caixa, ou seja, de um cliente único, para ter resultado na área. Então, cada um de uma maneira diferente. Então, isso que é interessante também, essa temporada aqui. Cada conversa que a gente tem, a gente vai vendo formas diferentes que cada um deles teve para atingir os resultados, sem depender exclusivamente de caixa econômica. Então, hoje, no caso, todos eles já estão credenciados, né? No caso da Renata, da Luana e do Jean, já tem uma quantidade de demandas grande porque eles estão na PF01, mas todos eles não dependeram disso para prosperar na área deles. Então, por exemplo, a Jalília, tá até antes disso aqui a gente tirou uma foto, essa placa aqui de 200k faturado, né, 200 mil reais, ela está em extinção porque a gente substituiu para 250, né? Então, ela já atingiu esse faturamento, vai buscar de 250 logo, né? Porque, como eu falei para ela, essa de 200 já está em extinção. Mas o que é interessante, ver aqui, ó, ela até está credenciada na caixa, mas ela não teve demanda porque as atividades dela, né, são atividades maiores e que o banco ele tem realmente menos demanda. Mas ela não dependeu, eu bato muito nisso, não dependeu de um cliente único, de uma caixa econômica para prosperar. Então, pessoal, oportunidades tem muitas, né? A gente tem que encontrar os caminhos. E o que a Jalili falou aqui, acho que essa frase é a que mais tem sido falada aqui em todos esses podcasts dessa temporada aqui de Foz do Iguaçu. Espalhar os ovos em várias cestas, não depender de apenas um cliente, tá certo? Bem, Jalili, agora tu falou que em relação à perícia, né? Que tu já tá também atuando em algumas comarcas. Como é que tá para ti essa área aqui? É uma área que é forte na tua região? Porque também é outra coisa que as pessoas falam assim, mas cidade pequena, né? Mas eu falo, tu não tem raiz, né? Eu falo muita pessoa, tu não tem raiz, tu não precisa trabalhar só na tua cidade. Às vezes tem várias cidades em volta que você pode atender. Como é que está na tua região aí essa questão da perícia judicial, na tua perspectiva? Professor, nas perícias, quando eu me cadastrei, as primeiras que vêm são as justiça gratuita, né? Sim. Isso eu acho que é algo comum para todos os profissionais. E quando eu tive essas oportunidades, eu abracei elas. São perícias que até hoje, inclusive, eu nem recebi, tá? Estão lá numa caixinha, uma hora eu vou receber e tá tudo certo. Só que era uma oportunidade de eu mostrar o meu trabalho para os magistrados. Inclusive, eu tive uma situação recente que um magistrado, que eu já tinha atuado como perita em alguns processos da comarca dele, e um familiar dele teve uma situação que precisava de um laudo e veio a indicação. Aí valeu a pena, sabe? Eu pensei, não, eu tô no caminho certo, eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho, porque para o magistrado chegar ao ponto de te indicar para um familiar é porque ele realmente sabia que eu poderia ser útil naquele processo, sabe? Então, eu fiquei bem feliz, eu fechei esse contrato. Então, ele é mais assim, a justiça gratuita a gente faz, como eu te falei, eu tenho situações que eu nem recebi ainda, mas as pessoas vão te conhecendo. O magistrado vai te conhecendo, os advogados que estão envolvidos naqueles processos, eles vão te conhecendo. Então, quando surge a oportunidade, o meu cliente precisa de um laudo, quem que eu vou indicar? Vou indicar uma perita que eu já conheço, sabe? Então, assim, você estar credenciado no tribunal e prestar esse serviço para eles traz uma credibilidade para os outros contratantes, sabe? Para o advogado, para um cliente, para uma empresa que precise. Então, você ter isso no teu currículo é bem importante para trazer esse crédito, sabe? Não, se eu contratar ela, ela vai conseguir me ajudar, ela tem experiência suficiente, ela vai conseguir me dar um laudo que funcione, que esclareça os fatos. E muitas coisas, assim, eu converso com os meus clientes que essa questão da credibilidade, também eles sabem que eles vão me procurar e eu não vou vender um laudo para eles que ele não vai usar, sabe? Então, eu converso, eu tento entender a situação. Se já está em trâmite de processo judicial, eu peço processo para entender o que está acontecendo. Então, eu só vou mandar uma proposta para esse cliente se eu realmente tiver
já um segmento desenhado para o laudo dele, o caminho que eu vou seguir na defesa ou na impugnação de um laudo, para conseguir realmente atender. Então, as pessoas que chegam até mim, elas sabem que eu não vou vender um laudo para elas que não vai servir para nada, sabe? Ó, alguns pontos aqui dessa fala aqui da Jalile. Primeiro, né, em relação a essa questão da perícia, né? Então, realmente, a JG, né, que é a chamada JG, que é a Justiça Gratuita, ela muitas vezes vai ser a tua porta de entrada mesmo. Por quê? Porque, primeiro, né, geralmente o juiz, principalmente das cidades grandes, ele já tem os peritos de confiança dele. E não tem nada de errado nisso, pessoal, porque a perícia, ela é uma relação de confiança mesmo. Então, o juiz vai lá pegar um cadastro que tem, sei lá, 300 profissionais, vai tirar um aleatório para uma perícia, às vezes, complexa. Não, ele vai dar preferência para aquele profissional que que sabe trabalhar, que já fez um bom trabalho para ele. Então, claro que ele já tem ali os peritos dele de confiança. Mas onde é que a gente entra aí, quem está começando na área? Essas perícias da JG, essa galera que já está lá estabelecida, muitas vezes vão fazer o quê? Eles vão recusar, eles não querem fazer. Por quê? Porque eles já têm outras demandas mais interessantes, então eles recusam. E aí quem está chegando, começando nessa área, pega essa perícia, resolve, faz um bom laudo, então ele vai acabando o quê? Entrando nesse círculo de confiança do juiz. Então o juiz depois, naturalmente, vai começando a passar para eles outros trabalhos. Inclusive, olha só, nesse caso aqui da Jalile, inclusive trabalhos do âmbito pessoal, né? Então, um caso que não tinha nada a ver com a perícia, né, judicial, o juiz lembrou da Jalile, provavelmente por um trabalho bem feito que ela fez, e indicou ela. E como a Jalile comentou, muitas vezes, pessoal, um trabalho que você faça, o ganho que você tem não é apenas financeiro. Botem isso na cabeça. Todo trabalho que você faz, além do ganho financeiro, ele traz outros ganhos, né? Então, quando você faz um laudo para um juiz, ainda que você não ganhe muito dinheiro, se for um caso de uma JG, você está mostrando trabalho para ele, você está mostrando trabalho por aqueles advogados que fazem parte daquele processo, que em outra situação pode querer te contratar. Então, é claro que eu não estou dizendo aqui que você tem que pagar para trabalhar. Se você verificar que uma JG, né, você vai precisar fazer uma topografia, algo que realmente não tem condições de fazer naquele valor, é claro que você vai recusar, né? Mas aquelas que é possível fazer, faça para mostrar um bom trabalho, para você colocar no seu currículo aquela experiência. Quando você for se apresentar em alguma outra vara, se você falar que você já fez aquele laudo pericial, citar o número do processo, mostrar o laudo, isso vai agregando para que você possa receber mais oportunidades. Então, nem todo ganho é financeiro. Todo trabalho ele traz consigo o ganho de experiência, o ganho de contatos, né, de pessoas que passam a te conhecer, e isso pode abrir portas lá na frente, tá certo? Outra coisa também que a Jalile comentou aqui, que eu achei super interessante, é essa questão de você procurar entender a dor do cliente, que muitas vezes ele não sabe qual é a dor, ele te procurou por um motivo, mas ao você conversar com ele, ao você entender o problema dele, você tem que procurar agir como, na verdade, não apenas um prestador de um serviço isolado, mas sim de um consultor, de chegar e, pô, mas o cliente tá querendo isso aqui de mim, mas de repente para ele seja melhor essa outra coisa aqui. Como também, às vezes, já teve caso de eu, Murilo, o cliente querer me pagar para fazer um serviço e eu falar com ele assim, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Então eu poderia muito bem cobrar para ele, botar o dinheiro no bolso, pronto, prestei o serviço, mas eu percebi que aquele serviço que eu estava prestando para ele poderia causar mais problemas para ele do que se eu não fizesse. Então eu falei, olha, eu estou te dando aqui a recomendação. Esse trabalho, nesse caso que eu estou falando, era uma licitação. Eu não participaria dessa licitação, porque lá na frente tu pode ter prejuízo. Agora, se você quiser, eu faço, mas eu não te recomendaria. Ele, Murilo, pensando melhor, depois tu me explicou quais são os problemas desse orçamento, eu acho melhor não participar mesmo. Tudo certo. Então, eu não ganhei o dinheiro, mas eu ganhei, com certeza, naquele momento, uma confiança ainda maior daquele cliente comigo. Porque ele falou, pô, Murilo poderia ter vindo aqui, feito aquele trabalho, eu ter participado dessa licitação, ganho, e depois não consegui executar. Então, aprenda a trabalhar como um consultor para o seu cliente, independente de qual serviço ele está querendo te contratar inicialmente. Agora, Jalile, vamos falar aqui sobre as maiores dificuldades para quem está começando na área. Então,
principalmente para você, né, que começou conciliando com outra atividade. Outra coisa que muita gente fala assim, Maurício, será que eu vou dar conta? Porque eu trabalho, sei lá, CLT de 8 às 18. Como é que eu faço para poder conciliar? Então, uma coisa que é importante, né? Já vamos ver aqui a dificuldade da Jaline em específico, mas é importante lembrar que, na maioria dos casos, aquela pessoa, né, uma demanda, por exemplo, de um banco, a pessoa está desesperada para comprar ou para vender aquele imóvel. Então, se você ligar para ela e falar, olha, dá para me receber no sábado, por exemplo, já aconteceu alunos nossos até no domingo de fazer vistoria. Já teve aluno nosso fazendo até no feriado. Então, na maioria dos casos, o cliente vai estar disposto a te receber, mesmo fora do horário comercial. E, aliás, para muitos deles é até melhor que seja no final de semana do que no dia de semana. Imagina uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, tu ligar para ele e falar assim, olha, eu vou fazer a vistoria da tua casa aí segunda-feira, 10 horas da manhã. O cara, ixi, vou ter que parar, vou ter que sair do trabalho aqui lá para receber o avaliador do banco. Então, muitas vezes, na maioria absoluta, é possível sim fazer no final de semana. Mas eu não quero... a pergunta que eu estou te fazendo, Jaline, não é apenas sobre a questão de horário. Lógico, você pode falar sobre ela também. Mas assim, para quem está começando na área, né? E ainda mais no teu caso, que estava conciliando com outras atividades, quais foram as tuas maiores dificuldades? Professor, sem dúvida foi ter o tempo de conseguir fazer os laudos ali na madrugada, sabe? Só que eu sabia que aquilo seria algo temporário, sabe? Foi pesado, não foi simples. E hoje a gente vê que as pessoas querem a facilidade, elas querem que as coisas aconteçam rápido, que as coisas aconteçam de maneira fácil. Eu levei 1 ano para me desligar da empresa onde eu estava, sabe? Eu abri a minha empresa em 2020 e eu pedi demissão em 2021, então não foi um período curto. Ali eu fiz vistorias no sábado de manhã estava eu para cima e para baixo com criança junto, fazendo vistoria. Eu podia arrumar uma desculpa, eu podia inventar que não dava, mas eu queria poder me desligar da CLT e ter a minha empresa, fazer os meus horários. E, assim, foi simples? Não foi simples. Acho que todo começo é difícil, não saber se vai ter outro cliente, saber se o teu laudo tá realmente... Quantas vezes eu incomodei o professor no WhatsApp? O professor, olha isso daqui para mim. O professor, olha... Suporte. Tive suporte. Graças a Deus, a gente tem um suporte muito bom ali no curso, né? Que deu toda essa tranquilidade de entregar um bom trabalho, de dar os primeiros passos. E é insistir, é ser resiliente, é continuar, é saber que as coisas não vão acontecer rápido, como a maioria das pessoas querem. A gente vê... A gente está ali nos grupos do curso, entra umas pessoas, chegam ali, assistem 2, 3 aulas, eles já querem resultado. Gente, como assim? Não vai ter. E até o professor estava falando a questão dos resultados, de valores e trabalho. Eu acho que o professor já deve ter visto que muitas vezes eu já falei naqueles grupos que tem trabalhos que te pagam e tem trabalhos que te propagam, que é o que a gente fala. O fazer o trabalho bem feito, por mais que você não tenha um retorno grande na hora, as pessoas vão conhecer o teu trabalho. Então, assim, a gente vê muita pressa das pessoas. Eu também tinha pressa. A gente tem pressa. Quando a gente quer que algo aconteça e que a gente acha que vai ser algo melhor, que seja algo bom, a gente tem pressa realmente para que aconteça, mas as coisas não são assim, né? E tudo que vem muito fácil, eu acho que não tem um sabor, assim, de vitória, da conquista, do saber que você lutou por aquilo e que deu certo, sabe? Eu acho que tudo isso, assim, é de grande importância, que daí a gente vai construindo aos poucos e quando a gente consegue atingir o nosso objetivo é muito satisfatório. É isso mesmo, pessoal. Então, isso que é outra coisa também que foi comum, tá? Todos esses alunos aqui que a gente conversou, todos com resultados significativos, mas todos falam a mesma coisa, que não é do dia para a noite. Então, isso que a Jaline falou é muito verdade. As pessoas, às vezes, elas entram no curso, né? E aí, com 3 meses, já estão... cadê? Não fui nomeado ainda, né? Não é de imediato, né? Lógico, tem gente que tem essa sorte de se cadastrar num dia, no outro receber nomeação. Tem, mas o normal não é isso acontecer. A gente começar mesmo, faz um primeiro serviço, às vezes demora 4 meses, 5 meses para receber a primeira demanda, mas é o tempo do plantio. E aí a coisa
tudo na vida é assim, né? O início é meio... É como se fosse uma engrenagem que tá saindo do lugar pela primeira vez. Então, você já tentou tirar uma engrenagem do lugar pela primeira vez? Ela tá ali, o atrito é grande, né? E aí tu começa. Aí quando tu começa a rolar, vai ficando, né, mais fácil. Então, o primeiro ano, geralmente é isso, tá? Então, é o tempo que você está se credenciando, recebendo as primeiras demandas, fazendo essa prospecção, para que depois a coisa comece a retornar. Então, é preciso ter paciência, mas o principal não é apenas ter paciência, porque paciência é eu ficar em casa sentado esperando a coisa acontecer. Eu preciso prospectar. Então, como a Jalele comentou aqui, prospectar com os advogados que você conhece, né? Às vezes você já tem aí algum amigo, algum vizinho, algum parente que é advogado. Então, começar a prospectar também condomínios, né? Que tem muita demanda. E, claro, né? Também já falamos aqui sobre usar a rede social a seu favor. Agora, Jalile, se eu fiz essa pergunta aqui para todo mundo que passou por aqui. Se você pudesse voltar no tempo, né? Você hoje, de 2025, pudesse voltar no tempo, uma máquina do tempo agora, e encontrasse a Jalile lá de 2020, que estava na indústria, pensando, né, em mudar de área, quais seriam as dicas que tu daria para ela no sentido de, olha, eu teria feito isso aqui diferente, que talvez me desse resultado mais rápido, ou não comete esse erro aqui que eu cometi nessa caminhada. O que você faria diferente ou dica que você poderia dar para você mesmo lá atrás? Eu daria dica voltando para a rede social, professor, porque para mim foi uma chave muito importante, sabe? O fomentar as redes sociais, o divulgar os trabalhos nas redes sociais, participar de eventos presenciais, isso também é fundamental. O se envolver em trabalhos, em associações do município, onde envolvem empresários, porque, assim, os teus primeiros trabalhos, quando você se credencia no banco, ele vai vir do banco, é uma coisa natural, só que você não vai ter o volume que você espera já no primeiro momento. As primeiras pessoas que vão te contratar são pessoas que você conhece já. Isso. Sabe? Então, o se envolver na cidade, na comunidade onde você está presente, para que as pessoas te conheçam, é bem importante. Muita gente me procura, jovens que estão saindo da faculdade, estão iniciando o curso, eles me procuram, ai, Jalile, mas o que eu faço? Ai, eu vejo você com esses resultados, e o que você fez? Eu falei, gente, o começo de todo mundo é difícil. Hoje, eu estou com 5 anos de empresa, eu ainda falo que eu estou plantando. Eu não estou colhendo ainda. Eu não cheguei onde eu quero chegar de faturamento, sabe, professor? Então, eu continuo nesse plantio, e eu acho que tem que ser uma coisa contínua, a gente não pode parar e esperar que as coisas simplesmente venham, sabe? Mas, assim, eu trabalharia muito essa questão de redes sociais, uma coisa que eu comecei muito tarde, é a questão de patrocinados mesmo, Instagram, para que mais pessoas te conheçam, principalmente da região. Você mora numa cidade pequena, isso é fundamental. Tem outras cidades em volta que você vai poder atender também. Então, a gente não ficar fechadinho só ali no nosso mundo, achando que as coisas vão acontecer se a gente não fizer nada. Exatamente. Eu falo muito isso, porque eu falo que a gente não tem raiz, né? Então, por mais que, é claro, pessoal, que cada pessoa, de novo, né? Cada pessoa, ela tem as suas limitações. Mas, às vezes, fala assim, mas, por exemplo, eu tenho um filho pequeno. A Jalile também tinha, mas, pô, às vezes, será que eu não posso ir ali 1 hora numa cidade vizinha, fazer um serviço, depois voltar e finalizar o laudo de casa, por exemplo? Então, ou, como Jalile comentou até aqui, que ela, em alguns casos, levou o filho dela, né, para a vistoria. Então, e alguém com você ali, ficar no carro com as crianças um pouquinho, enquanto você vai lá, faz uma vistoria. Então, sim, alguns sacrifícios vão ter que ser feitos. Se você quer, né, conseguir escalar na sua carreira, alguns sacrifícios vão ter que ser feitos. Então, se você mora numa cidade muito pequena, faça como a Jalile comentou, busque as cidades vizinhas ali. Eu sempre falo que até 100 quilômetros, 150 no máximo, eu acho que é um bom raio de atuação, porque dá tempo de você ir e voltar no mesmo dia. Lembrando que a maior parte do serviço você faz em casa mesmo. Então, claro que a vistoria precisa ser feita, você ir lá, olhar, tirar foto, mas o laudo, né, que é o que leva mais tempo, você faz de casa mesmo, e com isso você consegue atingir aí ir atingindo, né, os objetivos que você tem na sua carreira. E aí, Jalile, quantos anos tem empresa? 5 anos? 5 então, anos. depois desses 5,
tem 4 que tu tá só com a tua empresa que tu de demissão. Isso. E aí, olhando para trás também ainda, aquilo que tu pensou, né, quando você pediu demissão, de estar com teus filhos e tudo, então, em algum momento tu te arrepende, fala assim, poxa, de repente eu podia conciliar mais tempo, ou enfim. Não, professor. E eu acho que é um caminho sem volta, né? Essa semana mesmo eu estava comentando com o meu esposo que como a gente é acostumado a ficar preso lá naquele sistema de chega de manhã, bate ponto, fica lá o dia todo, sai, bate ponto. E daí quando a gente sai disso, a gente não se vê mais fazendo isso. Eu falo, gente, como é que a gente viveu tanto tempo? Eu fiquei 7 anos na indústria. Eu fiquei 7 anos, chegando às 7h30, saindo às 5h30. Isso quando saía às 5h30, né? Às vezes eu saía muito mais tarde, aquela correria, alguém busca criança na escola para mim, leva, traz, aquela confusão toda. Então, a gente olha para isso hoje, a gente pergunta como é que a gente viveu tanto tempo assim. Hoje eu não me vejo mais, sabe? Essa liberdade de poder escolher os meus horários, essa liberdade de... hoje meu filho está doente, eu vou lá levar ele, eu vou cuidar dele. Às vezes eu levo para o escritório, lá tem um monte de canetinha, coisa para pintar. Tá tudo certo, sabe? Então, não me arrependo de ter saído, me arrependo de não ter começado antes, não ter conhecido essa área antes. E é isso. Eu também falo muito isso, né? Que é a mesma sensação que eu tenho. Depois que a gente tem essa liberdade, né? A gente fala, pô, como é que a gente estava nisso tantos anos? Como é que volta? Não volta. Não tem como voltar para isso. E no meu caso específico, viu, Jalili? No Maranhão, assim, muita gente, o sonho das pessoas da área de engenharia é trabalhar na Vale, né? Que a Vale lá é muito forte. E aí, só que as pessoas que eu conheço lá, eu falo que é um internato, porque a pessoa é um local muito afastado, a pessoa muitas vezes vai com o ônibus da empresa, que passa 5 e pouca da manhã, te busca, te leva, tu sai de lá às 6 horas da tarde, vai chegar em casa às 7 horas da noite com o ônibus da empresa, e como é muito afastado, né? Não tem nem aquele negócio de tipo assim, eu quero bem aqui na farmácia comprar alguma coisa. Para sair lá de dentro da Vale, que é muito grande, é uma dificuldade. Tem que pegar um ônibus interno, ir numa portaria e tal. Então, assim, eu falava assim, meu Deus, eu não aguentaria nunca ficar num local que eu chegasse 7h30 da manhã, saísse 6 horas da tarde, não pudesse nem sair para, sei lá, para ir comprar uma Coca-Cola. É a realidade de muita gente. Então, assim, eu, pelo menos, né, trabalhei em construtora aí na Caixa, por mais que eu tivesse que cumprir um horário, mas eu podia ali descer, ir na farmácia, descer ali no supermercado, passar na volta do almoço, encostar em algum lugar para pegar alguma coisa. Já tinha essa questão de ter que cumprir horário, mas ainda tinha essa pequena flexibilidade. Aí hoje, depois que a pessoa está totalmente livre, né? Que ela fala assim, quer dizer que eu não preciso mais acordar às 5 horas da manhã para ir para academia, que se um dia eu acordar indisposto, eu posso ir 8, e aí compensar e fazer o horário. Pô, isso é uma liberdade que não tem preço. Mas eu acho que tudo na vida é aprendizado, né? Eu acho que a nossa vida ela é feita de fases, né? A mesma sensação que a Jalili tem, eu tenho. Eu comecei a minha empresa em 2015, né? E eu falo, pô, podia ter começado antes, porque eu também tinha muito medo, né? De abrir empresa. A gente pensa sempre nos custos fixos. Vou ter que pagar contador, e tal. Mas as oportunidades que você tem, elas vão, né, se abrindo quando você está em movimento. E como um chefe meu me disse uma vez, enquanto você precisar estar 8 horas por dia dentro de uma empresa, você não tem tempo para pensar em formas de ganhar dinheiro. Porque você está ali imerso de trabalho. Quando você sai, você já está morto de cansado, e aí você não consegue pensar em outras oportunidades para você. Então, às vezes, tu tem um monte de ideias que estão aí aprisionadas e que quando você tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de liberdade, as coisas começam a aflorar na tua cabeça. É por isso que, às vezes, quando a gente está de férias, né, você que é CLT, que tu consegue ali desligar 15, 20 dias, tu começa a pensar um monte de coisa que, às vezes, está ali sufocado no dia a dia de trabalho e que você não conseguia nem ter tempo de pensar. Bem, pessoal, então estamos aqui chegando ao final desse bate-papo aqui com a Jalili. Jalili, uma coisa que eu não podia esquecer de te perguntar. Já que tu tá falando tanto de rede social, qual é a tua rede social? Como é que as pessoas te acham lá? Engenheira.jalili. Engenheira.jalili. Então, pessoal, facinho, depois sigam ela lá, vejam lá como é que é o dia a dia dela, né? Como é que ela usa as redes sociais para
prospectar mais clientes dentro da cidade dela, que lembrando, para quem está chegando aqui agora, uma cidade de 18 mil habitantes, né? Ela, apesar de estar credenciada nos bancos, mas a gente falou muito aqui sobre essa questão da diversificação. Então, hoje ela trabalha para o Banco do Brasil, está credenciada na Caixa Econômica, mas a maior parte dos clientes dela são, como ela comentou aqui, pessoas físicas que precisam do nosso trabalho. E para finalizar aqui, Jalílio, agora eu queria que tu desse uma dica para quem está naquele momento que você estava lá atrás, começando na área, o que fazer para entrar com o pé direito? Se preparar. Se preparar, a hora que a oportunidade chegar a fazer um bom trabalho, entregar o melhor possível, que depois os resultados vêm. Show de bola. Sem dúvida. E persistir, né? Eu acho que o segredo para qualquer construção que a gente faça é a persistência, é o se dedicar, o se preparar, estudar também, né? Porque a gente está sempre em evolução, aí a gente está sempre buscando mais conhecimento, não dá para parar, porque tudo está se atualizando rápido, então a gente não pode simplesmente parar e achar que está sempre pronto. É isso mesmo. E aqui, por exemplo, né, nessa temporada Foz do Iguaçu, a gente está aqui porque a gente veio para um congresso, né? Então, observa que a Jalile, eu, o Jean, a Renata, a Luana, todo mundo que já está trabalhando na área, ou seja, a gente sempre tem essa sede de buscar mais conhecimento. Porque, como eu sempre falo, nesse tipo de evento, nesse tipo de congresso, é onde está o conhecimento mais avançado. Daquele conhecimento que foi apresentado aqui no artigo. Chegar num livro, passa tempo. Por quê? Porque o artigo apresentado num congresso é alguém que fez algo novo, algo diferente e que transforma aquilo no artigo e apresenta para os colegas. E aí aquilo começa a se tornar uma referência, começa a ser utilizado. Em algum momento vai virar um livro, mas vai demorar um pouquinho. Então é muito importante que você esteja nesses eventos. E o principal, Murilo, mas nesse evento aqui especificamente ele não tem online, né? Murilo, mas e se eu participar de forma online em algum outro evento? Claro que o aprendizado, né, você consegue se você estiver focado ali, se o teu celular não ficar toda hora tocando, se teu cachorro não estiver latindo, teu filho chamando. Se você conseguir se dedicar, você vai conseguir aprender. Mas agora tem uma coisa que o online não substitui, que é o network. Então, você está num grupo de WhatsApp e a Jalile conheceu o Jean, por exemplo, claro, já dá para você fazer trabalho junto como eles fazem, mas eu tenho certeza absoluta que, inclusive, o relacionamento profissional deles vai se tornar ainda mais forte agora que eles vão ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Então, é insubstituível você participar de eventos presenciais na tua cidade, inicialmente, mas quando você tiver condições, busque também participar desses grandes eventos que acontecem aí no Brasil, que é a oportunidade de conhecer profissionais de outras cidades que têm o mesmo objetivo que você. E aí você, às vezes, fala assim, Murilo, vamos supor que você tenha toda essa, como é que eu posso dizer, essa autoestima de dizer assim, Murilo, mas esse evento aí, todos os assuntos que eu vi aqui, as palestras, eu já tenho conhecimento. Mas, às vezes, uma palavra, uma frase que tu pegou ali, muda a tua vida, porque, putz, nunca tinha pensado por essa ótica. E aí tu começa a aplicar aquilo e começa a dar resultado. Mas então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a Jalile por estar aqui com a gente nesse EliteCast e agradecer a você que está aqui nos assistindo. Fique sempre atento que ainda teremos muitos bate-papos interessantes aqui nessa temporada Foz do Iguaçu do EliteCast. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!